Estamos iniciando Nos Caminhos da História, para conversarmos hoje com o Zorei, um Marco Aurélio Angeli, e vamos falar sobre tropeirismo, que foi o temário dos festejos Farroupilhas de 2018, período que estamos encerrando. Não saia daí que nós já voltamos. De volta nos caminhos da história. Esta figura que está me acompanhando aqui é Marco Aurélio Angeli. Se alguém chamar Marco Aurélio, ele mesmo está sujeito a não responder. Mas se gritarem lá de longe, lá do fundo da canhada, ô Zoreia, ele com certeza vai se antenar e vai responder. Porque é assim que ele é conhecido, carinhosamente. Um homem que tem uma dedicação muito grande com a área do tropeirismo, com o conhecimento dessa área. Mas antes de nós falarmos em tropeirismo, em temário dos festejos Farroupilhas, do ciclo que estamos encerrando agora, no dia 16 de agosto, com o acendimento da chama crioula de 2019, nós vamos saber quem é o Zorei. Isso e aí. O senhor vai nos contar quem é o Zorei, de onde é que veio, né? Pois bem, eu sou nascido na cidade de Taquara. Meus bisavós, por parte do meu pai, são descendentes de italiano. Né? São imigrantes italianos. Por parte de pai. Por parte de pai. Por parte de mãe, eu descendo de uma linhagem biriva, dos Soares Fogaça, que foram os primeiros povoadores dos campos de cima da serra. Logo depois do desbravamento da antiga, então, Sesmaria do Cristóvão Pereira de Abreu, que compreendia do rio Tainhas ao rio Camisas e fazia os fundos nas Congonhas. Então, esse cara sou eu. Meus bisavós por parte de mãe tropeiro, meu avô, a minha mãe foi madrinheira de tropa até os 12 anos. E eu dei continuidade já até um certo período, né, lidando com gado a pé enquanto meu avô era vivo. Depois a gente passou a fazer transporte de caminhão até 2002, aonde então encerrou-se esse ciclo de nós comercializando e transportando animais. E dedicamos para mais de 30 anos o selecionamento de animais de moares e asininos na propriedade onde eu moro, lá na localidade do Açoita Cavalo, no interior de Taquara. Dando continuidade a isso que já vinha do meu avô, dada a importância que a gente achava que isso teria no futuro, né? E quase que se chegou à extinção desses animais no nosso estado. A gente andou fazendo um levantamento anos atrás e viu que realmente não tínhamos mais criatórios, tínhamos 3 criatórios de moares, assim, com pouca produtividade, né? Nós tínhamos um em Bom Jesus, nós tínhamos outro dentro de Porto Alegre, que era do seu Jaime Feijó, e o nosso. Então, na verdade, não existia mais. Sendo que o Brasil andou para mais de 250 anos, né, no lombo das mulas e dos burros. Mas também, para saber um pouco mais de mim, eu sou casado há 35 anos, namorei 6, a minha esposa é Elizabeth Ângela, aonde que nós dançávamos na invernada do CTG. Qual é o CTG? CTG o Fogão Gaúcho. Nasci, pode-se dizer, e me criei lá dentro, aonde que passei por vários cargos, só não fui patrão e agregado do dinheiro. No mais eu passei tudo. A parte da capatazia da invernada campeira, eu fui por 6 gestões, né, com vários patrões, né, muito aprendi dentro da minha entidade. Depois, mais adiante, eu tinha 3 pretensões, que era dentro do tradicionalismo. Uma vez eu pensava muito em ser patrão, pensava em ser coordenador e pensava em ser presidente do MTG. Pensei, e daí fiz os meus cálculos.
Em 2080 você patrão do fogão, 2083 você coordenador e 2086 eu vou ser presidente do MTG. Mas daí deu uma viravolta, né? E eu em 2015 estive como coordenador da 22ª Região Tradicionalista, né? Então mudou-se aquela programação que eu tinha, né? E agora em 2014 a gente deu início a um projeto, eu e o Walter, que é meu parceiro de pesquisa também. Quem é o Walter? O Walter é um biólogo, né? Posso dizer assim, apaixonado por essa questão do tropeirismo e do tradicionalismo também, que foi meu parceiro, foi aquele cara assim que me deu um suporte, sabe, porque a gente não faz nada sozinho. Um grande estudioso também, conhecedor da parte prática e técnica do tropeirismo. Morador de Viamão. Morador de Viamão. Então, se não fosse a nossa parceria, ele, olha, eu não sei se nós teríamos tocado isso adiante, né? E dentro desse tema, fazem 30 anos que existe um evento em Bom Jesus que se chama Senatro, Seminário Nacional do Tropeirismo e do Mercosul. E há 28 anos eu me faço presente, estudando, procurando cada vez mais entender sobre esse tema. Barbosa Lessa já falava dos ismos, né? Eu entendo que o primeiro ismo é o cristianismo, e depois vem alguns outros ismos, e eu incluo o tropeirismo, até chegar os nossos ismos conhecidos de hoje. E ouvindo, assistindo o teu programa, nos caminhos dessa semana passada, quando tu falaste da colônia do Sacramento, o quanto é importante, vejam lá com a fundação de Rio Grande, aquela coisarada toda, o suporte que foi dado, os caminhos que foram abertos, isso tudo foi feito pelos tropeiros, sabe? E eu acho que nós temos muito que trabalhar esse tema. Eu entendo os Oreia, posso falar em nome do Walter também, porque a gente tem feito um levantamento de mapas antigos, sabe? Uma coisa assim que tem muito a ser explorado. Depois, no próximo bloco, nós vamos explorar um pouco mais isso, para que a gente possa largar uma semente, inclusive, para frente. Mas certo. Voltando no Zorei, por que Zorei? Mas, homem, eu vou te contar então. Lá por 1900, eu tinha cabelo naquele tempo ainda, né? Nós ia na aula, e tu não sabe. Tinha uma novela, que eu não lembro mais nem qual era o canal, se era 12 ou era 5 naquele tempo. Mas só tinha um canal? Sim, lá. E tinha uma criatura lá que eles chamavam de Zoreia. E não sei por qual as cargas d'água, um dia eu cheguei no colégio e me chamaram. E eu bravo, que era um zurri, já não gostei daquilo, e daí já pegou o troço. Mas depois eu acostumei com aquilo, e como tu disseste, hoje para mim é uma marca registrada. O nosso saudoso companheiro Ivan Machado, ele sempre botava nas correspondências, Marco Aurélio Zoreia Ângelo, né? Então era uma coisa assim que me marcou bastante, e eu adotei isso aí, eu acho que isso é bacana, sabe, quando tu é conhecido, né? Uhum. O Zorei veio daí. Veio daí. Não tem nada a ver com o tamanho das tuas orelhas, nada disso. Aí quando às vezes está assim, chega e me pergunta, eu digo, tia, mas por que tu tem apelido de Zorei? Ah, eu tenho uma unha grande no pé. Aí eles ficam com vergonha de perguntar o que é, né? Mas é assim. Não, mas está bem. Tem filhos? Isso. Aí eu comecei e não terminei. Então, na minha família nós somos de três. A minha irmã, e eu tenho mais irmã. Minha irmã se chama Carmen e meu irmão Júlio. 3 irmãos. Somos de 3. E eu, né? Tá. Aí, como eu disse, eu sou casado há 35 anos, né? Mais os namoros, aquela coisa toda. Nós temos um filho que se chama Bruno Henrique, que está com 32. E agora, semana passada, a Beth ganhou um netinho, que se chama João Vitor, né? Então, estamos ainda... Um filho e um neto. Isso. Né? Então, estamos ainda, como se diz, babando. Né? Aliás, é bem bom. Né? Bem bom. Né? Uma coisa que... E o teu filho vive lá contigo, por perto? Sim, o Bruno mora dentro da nossa propriedade, tem a propriedade dele já dentro do nosso terreno, já que é dele, na verdade, né? E ele também, ele transporta combustível, né? Tem caminhão dele, agora também.
Então, mas gosta das Gosta, e ele tem os burros dele. E ele em 2002 ele foi lá no Gravataí, no FECARS, ele sagrou-se na categoria guri. Lembra disso? Faz tempo, né? Claro que lembro. Depois em Palmeira das Missões também, né? Então a gente já passou para ele essa coisa de gostar. Eu fiz esse chamamento exatamente por isso. Essa coisa de sequência, isso, né? De a continuidade. Né? Tu aprendesse lá com teu avô, passou pelo teu pai, para ti, para o teu filho, e com certeza tu vai querer colocar o teu neto numa mula daqui a pouco. Certamente, até agora, conversando com a Beth outro dia, né? Dizendo, agora minha mula, daí diz ela assim, não, daqui mais um dia o João Vitor tá lá, eu digo, tá bem, então vamos deixar. Né? Então... Tá, mas vamos aproveitar aqui, Zoreia, é o seguinte, tem muita gente que nos assiste, que é gente da cidade, que é gente que não teve oportunidade de ter nascido no interior, ter convivido com as coisas do interior. E aí, quando a gente fala em muares, tá, em azeninos, e sempre criam-se algumas dificuldades, tá, de entendimento. Então, assim, o que é um muar, o que é um azenino, tá? Qual é a diferença disso para um animal cavalar, o cavalo e a égua comum que a gente conhece. Bem, e como é que se produz uma mula ou um burro? Como é que é isso? Bem, os equinos, né? É os cavalos. Cruza-se o cavalo com a égua, o garanhão ou o baguala, assim, varia de região para região. E o produto é um potro ou uma potra. Nos muares é diferente. Nos muares tu vai botar uma égua no jumento. Aí tu vai tirar uma mula ou um burro. Ou um mulo ou mula. O macho é um jumento. É. E a fêmea é uma égua. A fêmea é uma égua. É. O contrário não pode ser. Pode. Um cavalo macho cobrindo uma jumenta. E também sai uma mula ou um burro, não? Não, daí sai o bardoto. Bardoto. É. E qual é a diferença desse bardoto para o burro e a mula? mula? O burro e a mula? É que, como é que eu vou te dizer assim, ó? Esse cruzamento, do jumento com a égua, ele leva o que? A rusticidade, a resistência do macho. Tá. E ele dá um animal de maior porte, porque o jumento, por ser de menos porte do que a égua, esse produto, esse embrião, ele tem espaço dentro da égua para se formar maior. Okay. Ele já dá um animal mais conformado, uma conformação melhor, os apuros mais corretos. E ao inverso, o cavalo com a jumenta é de um animal de uma baixa estatura, né? De pequeno, animal de médio para pequeno. Então não tem espaço no ventre para ele se desenvolver. Então ele carrega geralmente a cerda do cavalo, a cola do cavalo, né? A cabeça, as orelhas menores e tal, dá um animal, sabe assim, não com a mesma resistência do burro e da mula. E a mula não é fértil? Não, a mula é um produto híbrido, né? Então são duas espécies diferentes, então dali para frente não vai. E o burro também não é fértil? Também não. Mas voltando só para fazer pegar o gancho agora dos Bardoto ali, nós tivemos também em Ipoema, Minas Gerais, lá no primeiro seminário internacional do tropeirismo, a gente teve em Itacoraçu de Minas, próximo ali, aonde lá eles já fazem concurso de Bardoto. Olha aí. Sabe? E são os animais dóceis, extremamente dóceis. Portugal já tem também a sininoterapia, trabalhando, sabe, com esses animais, com crianças especiais. Porque eles ficam animais muito dóceis. Sim, eles são os animais assim, olha, só quem trabalha com eles. E tem aquele preconceito dos caras, né, tia? Mas tu é burro? Quando me chamam de burro eu fico feliz da vida. Porque eu nunca vi burro morrer atolado. Eu nunca vi burro cair em peral, sabe? Então eu fico feliz da vida. Aí dizem, o burro empaca. Eles botam tudo que é defeito no coitado do burro. Mas vamos olhar quem era a mãe dele. Era uma égua. Mas daí, quando tinha uma égua numa estância, veiaca que era uma tinhosa, torta dos olhos, quebrada, renga, nonanca, veiaca, o que eu vou fazer com essa desgraçada? Mete no burro. Aí botava onde? Nos piores campos que tinha. Os piores jumentos, como é que queriam tirar uma mula boa?
Não tinha, não tinha. Hoje não. Hoje a gente já faz um trabalho diferenciado, né? Que seleciona geneticamente as éguas e os jumentos, né? Nós tínhamos há pouco tempo em casa jumento catalão, jumento com catalão com brasileiro, mas como tem que se buscar, hoje a gente já tem os jumentos mais modernos. Uma aula aqui sobre criação de asininos, né? Com o nosso especialista, né? Marco Aurélio Angeli, o Zoreia. Nós vamos para um breve intervalo. Enquanto isso, o Zoreia toma um mate e nós voltamos em seguida. Erva mate e chás Barão, o verdadeiro sabor do chimarrão. A erva mate Barão, a preferida do chimarrão e nos corações dos gaúchos. Voltamos nos caminhos da história. Estamos hoje conversando com o Zoreia, um muladeiro, vamos dizer assim, né? Um homem que se dedica à criação de mulas também, mas mais do que isso, ele é um apaixonado pelo tropeirismo, por tudo aquilo que o tropeirismo significou para a história do Brasil, do Rio Grande do Sul em especial, evidentemente, esse mecanismo de integração nacional magnífico que plantou cidades e proporcionou o desenvolvimento de muitas regiões do nosso país. E a partir de agora, a Zoreia, nós vamos conversar, já conhecemos quem é o Zoreia, onde é que ele nasceu, um homem da Taquara, né? Vinculado aí o Fogão Gaúcho, que é o segundo CTG do mundo, tá? Mas nós vamos conversar sobre tropeirismo, que foi temário dos festejos Farroupilhas de 2018. Para as pessoas que não estão muito familiarizadas com essas questões do tradicionalismo, desde o início dos anos 2000, se define um temário para se trabalhar durante um ano que prepara e depois durante a semana farroupilha daquele ano em que se trabalha o tema. Para que isso? Para que nós possamos a cada ano aprender um pouco, né? Porque os festejos farroupilha se virar só festa, cachaçada e baile, no fim não sobra nada, sobra só as encrencas que a gente cria, né? Então o temário tem esse objetivo. No ano passado o temário definido foi o tropeirismo, né? E o que isso contribuiu para o Estado. E o Zoreia, com o seu amigo Walter, percorreram aí vários lugares do Rio Grande, levando conhecimento. E nós tivemos a oportunidade, inclusive, de gravar um pequeno filmezinho, né, lá na tua propriedade, registrando as questões bem típicas do tropeirismo. Então eu te pergunto o seguinte, Zoreia. Primeiro, tu ficaste satisfeito com o resultado desse ano de trabalho ou tu acha que ficamos devendo para o temário? Sem dúvida, a gente ficou assim até bastante frustrado, né? Porque nós tínhamos preparado algo bem, para ser bem explorado. Algo maior? Sim, algo maior, né? Para a gente poder chegar nas 30 regiões. Mas quando saiu o tema já saiu, nós já não tivemos tempo nem de arriatar o cargueiro, já tivemos que arriatando na viagem. Muito tarde. Muito tarde, sendo que o tema estava, a proposta já tinha sido, né, o primeiro galope nós tinha dado em fevereiro, e aquilo ficou. Quando chegou o mês de junho que foi lançado a temática. Então, na verdade, nós tivemos muito pouco tempo para trabalhar. Veja bem, das 30 regiões do estado, nós registramos 6, isso dá 20%, né, por falta de tempo. Aconteceu, foi feito... Mas aonde fizeram? Sim, e onde a gente também não pôde se fazer presente, as pessoas vinham das regiões, traziam o seu pendrive, nós abertamente passamos o nosso trabalho, o do Walter e o meu, para que fosse apresentado nas regiões, para que o pessoal tivesse algo assim de pesquisa, porque na verdade
E esse tema é muito amplo. Eles acham que quando a gente vai falar de tropeirismo, né, nós vamos falar só de boi, vamos falar só de porco, só de burro, mula. Não, isso é muito amplo, é uma coisa diferente. Agora, hoje que está na moda, a questão das danças biríveis, essa coisa toda, sabe? Então, eu acho que tem que ser explorado isso aí. Isso não pode parar assim. E quando se chegava nas regiões, muitas vezes, aquilo despertava nas entidades, nas crianças de invernada, nos pais que estavam ali. Nós não fomos lá para ensinar, nós fomos lá para passar o que nós soubemos. E também para aprender com eles. Porque cada região, cada cidade por onde se passou, sabe, a gente aprendeu. Colhemos frutos, voltamos com as nossas bruacas cheias de novidades que nós não sabíamos. Porque esse tema, como eu costumo dizer, que foi talvez o único movimento tropeiro que andou nas 30 regiões do estado. Porque nem as tropas do Bento Gonçalves andaram em todo o Rio Grande. E os tropeiros, não os mesmos, mas de cada região, faziam esse ir e vir, abrindo caminhos, criando cidades, criando povoados e ajudando a formar o povo gaúcho. Foram 250 anos, praticamente, de predomínio do tropeirismo. Foram, né? Então, isso é uma coisa assim que... Quando tu chega, por exemplo, tu chega em Alegrete, que nem a gente chegou lá, ouvindo aquelas pessoas com mais de 80 anos, aqui em Lajeado também, essas pessoas enchiam os olhos d'água quando estavam vendo uma tropa de mula carregada. Falar de tropa de porco é coisa do outro mundo. Agora, há poucos dias, o Walter teve palestrando em Chapecó, também sobre esse nosso tema tropeirismo lá, a importância desse tropeirismo, essa coisa de ir e vir lá. E todas essas tropas saíam da onde? Saíam as primeiras do Sacramento e depois os grandes criatórios. Todo passou por o Rio Grande. Nós não podemos pular de um determinado período para frente. Mas quando tu fala também, tu me perguntasse como é que se estava satisfatório ou não, o que nos deixou assim muito assim, deixou a desejar a questão da divulgação. Parecia assim que nós estávamos fazendo um movimento paralelo ao do MTG. Certo? A verdade foi isso é que nós sentimos. Porque nunca nos chamaram para uma conversa, nunca eles nos colocaram, a gente fazia algumas observações, porque nesse ponto nós precisamos trazer a informação, mas nós precisamos ter a fonte dessa informação. Então nós cobrávamos a fonte. A fonte tal e tal, tal. Não, nós passamos uma bibliografia, né, para que se fosse feito esse trabalho. Não que nós somos os donos do trabalho, da pesquisa, não. Mas quando eles nos procuraram, a gente colocou essa será a bibliografia, para que seja pesquisado. Que é o que a gente achou mais correto. Né? Mas não, isso não foi, isso não aconteceu. Né? E quando da finalização, né, o que se tira de bom é isso, o que nós aprendemos nas regiões, o que a gente trouxe, o que a gente levou. Tem um amigo meu, tu conhece também, o Sérgio Barbosa, ele disse que é muito importante a gente juntar as coisas, mas o que é mais importante na vida da gente é o que a gente espalha, e ele tem razão. Mas eu também não vou só dizer que foi ruim, foi bom. E eu queria fazer uns agradecimentos, se posso fazer, com certeza. Aproveite. Primeiro eu quero agradecer a Deus por ter nos iluminado, para que nós tivéssemos essa paixão, como outros têm do futebol, outros têm do canto, do verso, para que nós dessemos continuidade então a esse estudo sobre o tropeirismo, porque, como eu disse, ele não fala só de boi e de mula, ele fala de culinária. Nós vamos discriminar isso, a importância da mulher, a importância do negro, sabe, é amplo demais, a importância da música, do artesanato, enfim, né, de tantas outras coisas. Mas eu agradeço a Deus, agradeço a minha família, a minha esposa, ao meu filho, ao Walter, que é um baita de um parceiro, um baita de um estudioso, um biólogo também, sabe, assim, uma pessoa... Já teve oportunidade de estar contigo também lá em casa. E alguns meios de comunicações, o Rogério Bastos, o blog do Léo Ribeiro,
que para mim são os que mais divulgam o tradicionalismo do Rio Grande do Sul. E a TV Tradição, eu vou fazer um especial, porque quando do lançamento do nosso projeto Tropeirismo nas Escolas, foi quem deu credibilidade desde o início, esteve presente com a gente lá em casa, um saudoso Elomir. Então, os nossos agradecimentos do Walter e meu, a toda a equipe de vocês, Zeca. E digo assim, ó, eu acredito ainda, Manolito, que nós vamos trazer esse tema à tona. É isso que eu queria lhe fazer uma provocação. Porque assim, ó, como é que eu vi? O tema é de uma importância muito grande, ninguém discute isso, tá? Todos concordam. Mesmo aqueles que não ajudaram muito concordam que o tema é importante. Ele foi trabalhado durante esse período. Chegou meio em cima do laço, antes dos festejos aconteceu muito, mas ele continuou sendo trabalhado um pouco depois. Digamos assim que deu para trabalhar em 20%, 30% do tema, né? E certamente tem muita coisa para fazer. Tu te disporias a começar a preparar, tu, Walter, as pessoas que lidam com isso, que gostam disso, começar a preparar um material para que esse tema possa retornar. Eu não sei se o melhor é temário de festejos farroupilhas, se de repente isso tem que ser um tema anual do MTG, se isso tem que ser o foco durante um período para entrever o cultural de peões. Eu não sei, mas com certeza nós vamos ter que trabalhar melhor isso. E aí nós vamos precisar dos Oreia, de todos que estão vinculados, estão ligados a isso. Tu acha que tem espaço para isso? Tu é parceiro para isso? Sem dúvida, nós somos parceiros, o Walter e eu, já respondo por ele também, mas desde que nós não fizemos nada sozinhos, nós hoje já estamos com um grupo praticamente montado, e nós tínhamos a intenção que as 30 regiões do estado fizessem um trabalho de pesquisa para trazer para esse banco de dados para a fundação, certo? Para nós saber como é que eles conduziam as tropas, lá em Uruguaiana, lá em Livramento, em cima do Bom Jesus, lá em Cruz Alta. A nossa primeira ideia era justamente fazer esse levantamento de dados, porque até há pouco tempo as prendas e peões estavam lidando, escrevendo para nós e ligando para saber de mascate, ofícios de extinções. Sabe, a carência é tão grande disso e tão fácil de nós montarmos isso, porque os relatórios das prendas e dos peões ficam lá no MTG. Quem é que vai procurar aquilo? Eu acho que isso é importante. Então, a nossa proposta talvez seria essa, né? E quanto a isso, de voltar, os subtemas que tem dentro disso, né? Inclusive, essa questão da mulher. Poxa, estamos falando tanto da mulher, 70 anos da mulher, no tradicionalismo, essa coisa toda. E a mulher tropeira. Aonde fica a participação dela, sabe? É muito interessante no nosso ponto de vista, não é isso? Não tem dúvida. Isso é muito bom saber que está disposto, porque eu creio que nós todos, os tradicionalistas, de uma forma geral, com certeza o MTG terá aí, nos próximos anos, que retomar esse assunto. Isso eu não tenho dúvida disso. Eu até acho assim, talvez não traga ele de volta para temas dos festejos, mas que crie um grupo de pesquisa, porque nós agora já estamos, eu entendo, os Oreia entende assim, nós já estamos no limite, nós estamos trabalhando em cima do que foi pesquisado, sabe? Nós agora nós fomos até um determinado lugar, bom, foi pesquisado até aqui, mas e daqui para frente, agora as novas gerações vão trabalhar só em cima dessa pesquisa? Será que nós não temos mais nada que pesquisar? Tem muito. Sabe? Então, a nossa proposta, a do Walter e a minha, é justamente isso, nós irmos a campo, porque tem tanta coisa, a oralidade está terminando, Analito. Esses velhos, vamos dizer assim, essas pessoas de idade, as crianças, sabe? Essas pessoas estão se indo e estão levando essa bagagem cultural tremenda com eles, sabe? Então, eu acho que nós tínhamos o movimento em si, resgatar suas origens, não só as nossas façanhas na esgrima de a cavalo,
A parte campeira, que também, desculpa eu dizer, mas eu estou decepcionado com o que está acontecendo, mas é uma coisa minha, nós estamos falando do tropeirismo, não é das questões campeiras, mas envolve, né? Mas nós vamos voltar a essa questão aí, envolve, para outro tema, para outro assunto. Porque, sabe, deixa para lá, mas essa coisa de dizer assim, isso nós não precisamos mais disso, eu acho tão difícil isso. Outra coisa de dizer assim, vamos ver se dá. Não, vamos fazer, vamos pegar e vamos fazer. Vai dar. Zoreia, nós teríamos que ficar aqui muito tempo. Tá, mas o pessoal da técnica aí já disse que os nossos 30 minutos já foram para o espaço. Mas antes disso, eu sou obrigado a fazer um convite. Então faça. A todas as pessoas que estão nos assistindo, que queiram vir passar uma tarde, um dia conosco, a nossa propriedade está de portas abertas. E certamente no Açoita Cavalo. E isso no Açoita Cavalo. Entre Taquara e Rolante. Estamos lá para receber todas as pessoas que assim desejarem chegar, né? Lá onde tudo que nós falamos na gramática, nós mostramos na prática, né? Escolas, eu sou prova disso. Escolas, invernadas, departamento cultural, nós estamos lá, né? Então fica esse convite a todos. Muito bem. Agradecemos por demais o Marco Aurélio ter largado os seus afazeres, ter vindo aqui para conversar conosco, para que nós fizéssemos esse registro que é deveras importante, pelo menos na minha forma de ver. Nos caminhos da história. Falamos hoje com Marco Aurélio Angeli, o Zoreia, e com certeza voltaremos a tratar desse tema em outras oportunidades, porque é um tema amplo demais. Agradeço a companhia de cada um e voltaremos num próximo programa.